Olá, este é um espaço para analisar os assuntos que são notícia, ler as entrelinhas das notícias, os fatos interpretados sob diferentes pontos de vista. Um programa onde se fala cobras e lagartos. E esta missão fica a cargo de Mário Negrão, Belmiro Valverde e Hugo Mengarelli, professores da Universidade Federal do Paraná. Bom, senhores, hoje o assunto do nosso primeiro bloco é a crise do sistema judiciário. O governo Lula assumiu falando na reforma do Poder Judiciário. E será que o momento em que o Poder Judiciário passa por uma crise, pelo menos por uma crise de credibilidade, com a denúncia de crimes cometidos por juízes, será que esse é um bom momento, um momento de conflito? Professor Belmiro. Olha, eu acho que é. Eu acho que a questão do judiciário, em primeiro lugar, ela era uma questão inadiável, né? E a discussão do judiciário esteve, durante muito tempo, relegada a um plano muito secundário no Brasil. De um lado, o corporativismo do próprio judiciário, que não quer nenhum tipo de ingerência, né? Não quer nenhum tipo de controle sobre a sua atividade, e do outro lado, essa sensação de que a justiça no Brasil é uma justiça cara, demorada, ineficaz. Quer dizer, então aí você tem os dois ingredientes extremamente perversos, né? Eu acho que, apesar de toda essa conturbação, a discussão da reforma do judiciário tem dois aspectos que eu gostaria de mencionar. Um é que realmente a questão processualística brasileira é muito ruim. Existe no Brasil uma teoria a respeito da recorrência do direito, ou seja, você tem direito a esgotar muitas instâncias e muitas instâncias até você conseguir ter o seu direito assegurado ou não. Então isso leva a uma enorme procrastinação. Você tem a apelação, embargo, agravo, não sei o quê, e recurso extraordinário, e volta, e embargo de execução, embargo disso, embargo daquilo, e isso se transforma efetivamente numa enorme máquina procrastinatória. Mas o segundo aspecto que nós temos que também levar em consideração é que a justiça no Brasil é muito mal aparelhada, quer dizer, muito mal organizada sob o aspecto tecnológico, inclusive. Quer dizer, até hoje você pega a maior parte dos juízes, trabalham bastante, apesar dessa visão assim que nós temos de que eles são nefelibatas, caras que têm uma vida prazerosa. Não tem não, um juiz que levar a sério trabalha muito. E trabalha muito por quê? Porque efetivamente o maquinário da justiça é muito ruim. Há poucos juízes, há pouca tecnologia judicial, os cartórios são muito defasados e tudo isso soma para você ter esse quadro lamentável da justiça brasileira. Então esse debate atual me parece que talvez leve a alguma coisa, mas antes de tudo tem que levar uma revisão dos processos, do processo penal e do processo civil. Enquanto você não fizer isso, Ney, você vai continuar com essa história de que não, o juiz singular toma uma decisão lá em Passo Fundo, daí vale para Curitiba, não vale para Curitiba, e você vê, às vezes até desmoraliza a justiça. Só para não ser muito longo, eu me lembro do processo de privatização. Chegava a ser um negócio caricato. Às 9 horas chegava o oficial de justiça com uma liminar concedida pelo juiz tal contra a realização do leilão. Às 9h10 chegava um outro oficial de justiça com o ato de cassação da liminar feita pelo tribunal no Ceará. Às 9h15 chegava um terceiro oficial de justiça restaurando a liminar. Às 9h25 chegava um quarto oficial de justiça. Isso desmoraliza a justiça, né? Então eu acho que é muito oportuno e muito urgente esse debate. Professor Hugo. Eu me lembro, a vez passada, eu tinha comentado aqui, que havia um deputado gaúcho, mas pelo Rio de Janeiro, que falava que no Brasil precisávamos criar uma lei para fazer cumprir as outras. E isso foi colocado no fim do século XIX. Não sei se não é novo. A mim, pessoalmente, em torno da justiça, o que a mim me deixa muito mais estarrecido é certas coisas que se falam, como, por exemplo, os amigos tudo, aos inimigos justiça. E nós vemos os cárceres cheios de miseráveis, mas de senhores bien, que estão roubando como loucos. Por exemplo, o caso esse, se vamos ter justiça, o caso do Banestado, que passa dos 30 bi de dólares. Estou errado? Não me está transitando. Então,
eu quero saber o que aconteceu com tudo isso. Será que a justiça vai agir aí? Ou a justiça só age em os processos, diríamos, onde certa classe social, dona deste país desde que descobriram o Brasil, se mantém fora da lei? A vez passada eu estava querendo explicar como faz uma leitura psicanalítica Manuel, o personagem de Deus ou Diabo na Terra do Sol. Ele vai fazer a distribuição com o Coronel Moraes, que ele levou as vacas no açude para beber, mas morreram 3 por mordida de cobra. Mas ele trouxe, como ele trouxe as vacas, não disse ele. Muito bem. E então ele disse, eu gostaria de fazer a repartição, não? Não temos nenhuma vaca para repartir. Por quê? Perguntei. Porque todas as vacas que morreram eram as suas. Mas não são as minhas não têm. Como se chama? A marca. Eu sou pobre, não tem marca. Foi falado e está dito. A lei está comigo. Mas que lei é essa que não defende o que é meu? Ele disse, volto a dizer, a lei está comigo, senhor. Dizem mais ou menos assim. Mas que lei é essa que não defende o que é meu? E o cara lhe responde, o senhor está me tratando de ladrão? Disse o Coronel Moraes. E lhe responde em uma sacada analítica maravilhosa, Manuel, quando ele disse, é o senhor que falou. É o senhor que falou. E o senhor vai dar com um chicote em cima de Manuel. E Manuel pega o facão e o que vai fazer? Acabar com o coronel. Então, desculpe, não sei se isso serve como metáfora, mas me parece que é uma questão que, volto a dizer, nós podemos fazer uma grande reforma. Mas como falava o deputado lá no fim do século XIX, será que temos a lei para fazer funcionar todas as leis, com todas as reformas judiciárias, que eu não posso falar porque estou desconhecendo quais seriam, mais ou menos algumas conheço, mas quero dizer, será que isso vai permitir, por exemplo, agilizar o processo judiciário, como falava o professor Delmiro, que é uma coisa tétrica? Pode durar anos um processo. Não sei. Professor Mário Negrão, o que precisamos para que o Brasil seja um país mais justo, onde realmente haja justiça? Ok. Eu acho que a gente precisava primeiro, para entender melhor, desmembrar um pouco essa palavra lei, né, em 3 subcomponentes, né? O momento em que a lei é criada, o momento em que a lei é interpretada e o momento em que a lei é aplicada, né? Ela é criada, a gente já sabe, né? São os nossos órgãos de governo, nosso órgão de governo é que criam as legislativas que criam as leis, né? Mas eles não têm capacidade de interpretar nem de aplicar. Nessa criação de lei já tem uma coisa que eu acho que engarrafa aqui no Brasil, né? Que nós não somos governados por princípios, nós somos governados por regras, de novo, aquela velha história de sempre, né? Então tem uma regra para tudo. Você pisou para lá, tem uma regra para isso, pisou para cá, tem outra regra para aquilo. Então isso quer dizer que deixa muita margem para a interpretação, né? E para a pessoa interpretar como quiser. E além do mais, é muito diferente para um ser humano ele seguir um princípio ou seguir uma regra. Um exemplo que eu gosto de dar que é muito claro é assim, tem 2 tipos de sujeito que paga a conta do telefone em dia. Um que segue uma regra, que diz que vai pagar a conta porque não quer ser chateado, não quer que corte o telefone, não quer ser incomodado por causa daquilo. Então ele paga o telefone em dia para não se incomodar. E tem um sujeito que paga o telefone em dia porque é um princípio, contas têm que ser pagas. Ele usou o telefone, ele paga o telefone e ele paga por causa disso. Parece um exemplo banal, mas se você parar para pensar, existe um universo enorme de diferença entre esses 2 tipos de criatura. Porque isso diz que você pode aplicar um princípio e ainda resguardar a tua personalidade, a tua maneira de ser. Quando você aplica regras, você fica sujeito ao interpretador, que vem a segunda parte da conversa, que são juízes, juízes, no caso, quando tem júri, que interpretam essas leis e aplicam para aquelas situações que estão emergindo para aquela pessoa naquele momento, né? Essa interpretação da lei é outro furo. Se tiver princípios, eu acho muito mais fácil, muito mais difícil a corrupção aparecer ou pessoas se aproveitarem do sistema, né? Porque esses princípios tocam em cada um e como diz o Thomas Jefferson, um bom princípio é sempre auto-evidente, muito óbvio, né? É muito óbvio. Então são coisas que não precisam ser discutidas. Agora eu acho onde o Brasil emperra mesmo é na terceira parte. Porque não adianta nada você ter leis maravilhosas, princípios incrivelmente bons, juízes sábios, bem pagos, descansados, que não precisam fazer nada porque eles já estão com um padrão de vida muito bom,
e não precisam se arriscar. E você fazer tudo isso, pegar um bandido, condená-lo, botar na cadeia, ele fica uma semana e volta para a rua. Né? Então, na minha opinião, eu acho que a gente não tem que discutir a reforma judiciária, eu acho que é oportuna, é necessária, como reformas sempre são oportunas e necessárias. Mas nós temos que pensar o seguinte, quando é que nesse país as leis vão ser respeitadas e aplicadas? Não é? Porque não adianta você fazer milhões de leis e não aplicar. Agora, só uma coisa, o professor Belmiro colocou a forma que a justiça, a estrutura judiciária no país, ela deveria ser repensada. Porque, na verdade, o que acontece não é que os juízes, que são funcionários públicos, eles trabalham muito, mas eles, no fundo, não acabam trabalhando para quem sabe fazer manobras processuais e com isso atrasar muito a justiça. Claro, você vê um aspecto que é muito pouco levantado, é que uma boa parte das causas judiciais acaba por prescrição. Quer dizer, a pessoa não tem o seu direito nem estabelecido nem negado, ele tem apenas decorre um prazo e o seu direito não é analisado. Uma boa parte das causas judiciais que você vê aí, o advogado vive de empurrar através de vários expedientes até alcançar a prescrição. O exemplo mais ridículo é o exemplo do crime eleitoral. Já nós tivemos casos, inclusive, aqui no Paraná, de pessoas serem condenadas por crime eleitoral. Mas a justiça demorou tanto tempo para chegar a essa condenação que o mandato tinha sido cumprido. E daí o próprio réu pede arquivamento do processo por falta de objeto. Quer dizer, isso corresponde mais ou menos ao cara que mata o pai e a mãe e pede clemência porque é órfão. Entende? Quer dizer, é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, é o fim da picada. E vai acontecer a mesma coisa. O crime eleitoral deveria ser julgado in limine. O cara chegou, provocou, se envolveu numa atividade eleitoralmente ilícita, ele tem que ser rapidamente julgado e rapidamente sancionado. Não pode passar 4 anos cumprindo placidamente seu mandato, quando chega no fim diz, não, já que eu já cumpri o mandato, não tem mais objeto. Isso acontece. Professor Hugo. Olha, eu sou descendente, eu venho da Argentina e tudo, mas eu tenho muita admiração pelo direito inglês. A grande parte do direito inglês não é escrito, é consuetudinário, quer dizer que podem julgar qualquer coisa em qualquer momento. Os juízes não têm salário. Eles passam anualmente para a rainha quanto precisam. Já de entrada, você vê que isso funciona porque existiu, pelo menos, a espada do rei Arthur. Você pensou o juiz Nicolau lá dizendo que eu tenho que eu quero uma BMW. Mas só para pensarmos um pouco, não? Ou seja, por que nós temos tantos problemas com a lei? Porque eu acredito que duvido que esteja no mundo um país que tenha mais leis que o Brasil. É verdade. Para quê? Se não funciona. Será que reformando o judiciário vamos sair do problema? Desculpe. Posso estar errado, não sou Deus, mas eu não acredito que isso vai solucionar. Agora, quando se fala em reforma do judiciário, alguns juízes que resistem muito a essa reforma, eles têm uma inferência muito grande por parte do Poder Executivo. Mais ou menos o que aconteceu está acontecendo na Venezuela. Os senhores acreditam que isso possa acontecer aqui no Brasil por conta do perfil do nosso governo, pelo menos como algumas pessoas do governo federal estão se portando? Eu acho que é uma linha muito tênue, realmente é um risco. O juiz não pode ficar sujeito a uma ingerência externa. O juiz tem que ter a certeza de que ele goza de tranquilidade e de absoluta liberdade para julgar. Até para que haja a manutenção até para que ele possa agir com equanimidade, etc. e tal. Mas, por outro lado, muitas vezes corporativamente ou corporativisticamente, os magistrados entendem essa liberdade para julgar como a liberdade para administrar as suas coisas de uma forma muito peculiar. Você sabe que a administração da justiça sempre foi uma administração extremamente nepotística, extremamente favoritista em alguns casos. Não são primores de eficácia administrativa. E daí começa esse problema do controle externo. Por que você não pode ser controlado externamente? Não é o controle substantivo da tua decisão judicial, é o controle de como você gasta o dinheiro público. E ninguém pode ficar fora do controle público de como se gasta o dinheiro público. Professor Mário. Eu quero convidar cada um a fazer uma pergunta para si mesmo. Até que ponto cada brasileiro quer mesmo um judiciário forte, quer leis, um país assim regido por leis mesmo?
Olha, é muito difícil viver num país onde as regras são bem aplicadas. Vai morar na Suíça para você ver como é que é difícil. Né? É tão fácil viver aqui no Brasil, porque vira um faroeste e chega um momento que você pode fazer tudo o que você quiser. Veja, esse negócio de prescrição, é verdade. Pode cometer o crime. Olha, eu sei que se o cara comete o crime, ele diz assim, se eu matar alguém, vou para a cadeia, como eu sou réu primário, eu saio. Então, pronto, eu já estou na rua. Né? E se qualquer coisa, eu vou usando o recurso até prescrever, todo mundo cai com a língua preta de fora, todo mundo esquece o assunto. Se puder pagar um bom advogado, diga-se, né? Então, eu pergunto o seguinte, até que ponto a gente fica malhando o judiciário, malhando o juiz, que é verdade, tem que moralizar, mas até que ponto nós temos dentro de nós a fibra moral e a vontade, como povo, para aguentar um país com leis fortes, aplicáveis e coerentes? Porque vai cortar o barato de muita gente. Mas se ficar do jeito que está, tá difícil Fica de aguentar, pior, né? Mas eu fico perguntando assim, reformamos o judiciário? Sim. Vamos reformar o legislativo também, vamos fazer uma nova constituinte, acho uma ótima ideia. Mas não adianta nada disso, se cada brasileiro não botar a mão no coração e falar assim, até que ponto eu aceito a honestidade dentro da minha vida? Até que ponto eu quero mesmo que o imposto de renda feche naquele dia e eu não tenho prorrogação? Até que dia que eu quero mesmo que as regras sejam flexíveis? É tão bom com regras flexíveis, né? Por isso que está essa bagunça. Então eu pergunto, até que ponto nós como povo temos força moral e desejo moral de querer ter um país mesmo? Nós não queremos. Se a gente quiser, a gente é que reforma o país. O país é feito de nós. Né? É uma reforma de baixo para cima, não de cima para baixo. Mas eu me lembro desse tipo de reforma, esse tipo de coisa. Eu me lembro muito na frase de Lampedusa, em Il Gattopardo, quando disse, vamos a mudar tudo para que tudo continue igual, como está. Né? Então, essa é uma das questões que a mim me preocupa. A vez passada eu estava colocando a questão de por que nós estamos com essa questão. E não é só o Brasil. Né? O Brasil fica muito berrante, mas os demais países em torno aqui também é o mesmo. Né? Tem alguns que a lei escorrega, não? Resbala, como diz o espanhol. Não? Enquanto que os outros vão dentro. Então, isso é um problema, digamos, estrutural. Eu não sei se com mudança de judiciário, outra mudança de constituição. Não. Eu falei ironicamente, porque enquanto a gente não tiver dentro de nós o desejo de implementar mudanças, de viver uma cidade, não adianta mudar de fora. O Brasil tem que ser reformado dentro de cada brasileiro. Para ter um desejo, tem que haver alguém que bote um limite. Não há desejo sem uma proibição determinada. Mas aí está a essência do Estado, né? O Estado é exatamente uma entidade supra-individual e ela independe da vontade das pessoas. Né? Quer dizer, então, exatamente a ideia é essa. Você não adianta você não precisa nem querer. É preciso que a sociedade queira. Ela quer que você siga a lei. Né? Senão você cai na história do Thomas Hobbes, né? A guerra de todos contra todos. Quer dizer, já que ninguém toma conta, já que ninguém estabelece nenhum limite, eles vão. Então daí todo mundo se vira. E se vira se matando mutuamente e vale a lei do mais forte. Né? Então eu acho que efetivamente você tem razão. Eu acho que é muito cômodo você viver no país do jeitinho e tal. Até inspira até alguns nomes de livro. Até isso ajuda. Estou viciado. Mas sabe onde é que isso ficou claro para mim, né? Quando eu consegui parar de fumar. Porque assim, não adiantava as pessoas ficar botando aquelas fotografias horrorosas em massa de cigarro, porque eu achava que aquilo não era comigo. Né? Eu botava a negação e dizia, o outro vai ter câncer. Eu não vou ter câncer. Né? Então eu já negava aquilo de cara. Ficar me fazendo preleções e dizendo que eu tinha um cheiro ruim ou que era muito chato, aquilo só fazia eu querer fumar mais ainda. Eu só parei de fumar quando sumiu o desejo dentro de mim. Eu me conscientizei que eu estava fazendo mal para mim mesmo, então eu não quero mais um cigarro dentro de mim. Eu não quero. Então, até que ponto a gente pode dizer que eu, brasileiro, quero leis fiscais rígidas, eu, brasileiro, quero que a lei se cumpra? Será que eu quero mesmo? Porque se eu quiser isso, eu vou tirar margens para mim, né? É muito mais fácil a gente fazer de conta que tem regras. A gente, quando aconselha pais de adolescentes, sempre diz, não adianta você enfiar regras na cabeça de um adolescente. Ele vai desobedecer todas elas e não vai sair como herói. Se você quiser alguma mudança no seu filho, ele tem que querer ser diferente. Ele tem que ter vontade de ser uma pessoa diferente. Enquanto não tiver isso, nada que você possa fazer vai fazer diferença. Bom, vamos encerrar esse bloco lembrando que, pelo menos historicamente, o Brasil ainda é considerado um país adolescente. Nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre um tema muito mais ameno. É só um instante.
você está assistindo o Espaço para analisar os assuntos que são notícia, ler as entrelinhas das notícias, os fatos interpretados sob diferentes pontos de vista. Um programa onde se fala cobras e lagartos. Bom, nesse segundo bloco, eu gostaria de começar fazendo uma colocação. Dentro de Curitiba, dentro de São Paulo, existe uma Curitiba de cães. 1,5 milhão de cães na maior cidade da América do Sul. E aqui em Curitiba existe uma Maringá de cães, 300 mil cães, mais ou menos, e uns 80 mil gatos. Por que a humanidade, de repente, está descobrindo tantos animais de estimação? E agora vamos começar com o psicoterapeuta, Mário Negrão. Bom, só antes de a gente começar, todos aqui têm animais de estimação? Eu tenho. Eu tenho. Que, aliás, eu não chamo de animais de estimação, são meus 2 filhos auxiliares, né? Porque, na verdade... 2 cães? Eu tenho 2 cãezinhos, tenho 2 Lhasa Apso, um chama Galileu, outro chama Cherry, né? E eles não são cães de estimação, eles são animais, são cães, mas são membros da nossa família. E eles têm esse status de membros da família, né? O professor Belmiro também tem... Um cachorro, 5 cachorros. 5 cachorros? Membros da família, né? Membros da família. Tudo família. Hugo Mengarelli. Eu tenho 5. 5? 5, são 4 poodles e um pastor alemão. Gostamos muito, mas acho que ainda não... Eu não aceito como membros da família. Eu acho que ele tem sua casa própria e eu não estou ainda. Amo os cachorros, sem dúvida nenhuma. Bom, são 12 cães. Eu não tenho cão em casa, eu moro em apartamento. Sou o único aqui, com 12 cães. Prossiga, professor. Voltando para a tua pergunta original, que eu queria engatar onde você botou, que você falou assim, como é que pode aparecer tanto cachorro de uma vez? Não, olha, vamos dizer o seguinte, que os cães, na verdade, são nossos companheiros na evolução. O homem e o cão têm uma simbiose evolutiva que acompanha praticamente a história da humanidade. Se você procurar nas cavernas de Pequim, né, os australopitecos daquela época, já tinha esqueletos de cães em volta e gatos também. Quer dizer, nós vamos encarar o seguinte, que esses animais não são criaturas que a gente coloca sob o nosso juízo, não. São nossos companheiros pela evolução. E eu até pergunto, como seria o homem se não tivesse o cão? Né? Como seria o homem? Eu fico curioso pensar, o que seria de nós, né? Se a gente não tivesse desenvolvido essa capacidade, né, de criar esses animais junto com a gente. Então, eu acho assim, muitas pessoas gostam de colocar isso como patológico. Né? Vamos botar a cobra e o lagarto de cara aqui. Muita gente diz assim, esse negócio de ficar ter poodle dentro de casa, ter cachorro dentro de casa, isso é pobreza de espírito, por que não gosta de gente, por que fica criando cachorro em vez de criar gente? Ou então a pessoa tem que ser muito maluca para gostar de um bicho, né? E sempre colocando assim como se esse apego que a gente tem para os animais é algo patológico. Eu não acho patológico coisa nenhuma. Quer que eu diga uma coisa? Eu tive muitos anos uma casa sem cães, né? A casa com os cachorros é muito mais alegre. Muito mais alegre. Os cachorros unem as pessoas, porque eles não respeitam absolutamente nada das nossas pendengas, né? Quer dizer, se um tal de mal com o outro, o cachorro não quer saber disso. Ele procura todo mundo, então ele é um elemento de unificação, né? Além do mais, eles são muito bonitinhos. Eles, na verdade, eles deixam a gente se sentir muito poderosos, porque eles são antropomórficos, né? Na verdade, um cachorro mais desenvolvido é uma criança de 5 anos. É tão bom você ter uma pessoa assim, né? Que não discute, não nada, né? Faz tudo o que você quer, te ama incondicionalmente. O meu cachorrinho me ama incondicionalmente. Todo dia ele me acorda de manhã, deita do meu lado, a gente vai tomar café junto. A gente tem uma relação mesmo de amizade, de amor, de apreço um pelo outro mesmo. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa muito profunda essa relação do homem com o cão. Né? Eu acho assim, falando da minha vida é muito mais feliz por ter esses bichinhos dentro de casa, porque eles unem as pessoas, alegram as pessoas e deixam a gente muito num humor, num astral muito bom. Porque os meus cachorrinhos têm um astral ótimo, né? Quase todo cachorro tem. Né? Então a minha resposta é essa. Eu acho que os cachorros... Pitbull não tem um astral tão legal assim, né? Pitbulls são excelentes se eles são bem criados, se não são atazanados, se não são neurotizados. Não existe cachorro ruim. Não existe. O que existe é criador que tem vontade de ter cachorro ruim. Porque qualquer cachorro, até um Doberman, eu já conheci Doberman muito dócil. Né? Depende de como você cria, depende de como você ensina o cachorro. E, claro, respeitando algumas limitações que o cachorro pode ter. Mas não existe cachorro ruim. O único bicho que consegue ser ruim mesmo é o homem. Professor Belmiro. Eu acho que essa relação do homem e do animal é um negócio interessantíssimo, né? Eu só me lembro assim, de algumas coisas assim, de pessoas em grande estado de tensão, que tinham davam aos cachorros, aos animais, uma enorme atenção, né? O caso Eisenhower, comandante supremo da Operação Overlord, o cara que a carreira dele, a vida da humanidade estava na mão dele, e ele, na véspera da invasão, manda buscar o cachorro dele, não sei onde, que o cachorro tinha se perdido, estava nervosíssimo com o cachorro.
O François Mitterrand, um homem racional, um cara assim absolutamente severo, né? Quando ele morre, no discurso, no testamento dele, ele se refere à família, aos filhos e ao cachorro dele, que aliás acompanhou o enterro magoadíssimo. O cachorro dele era o que mais chorava no enterro do Mitterrand, porque a mulher dele estava brava com ele, que descobriu que ele tinha uma outra mulher. E que tinha uma filha grande, né? Então o Mitterrand não estava com essa bola toda. O dia que eu morrer, meu cachorrinho vai ter que tomar Prozac. Ele vai tomar Prozac, com certeza. Então eu acho esse negócio muito bonito. Quer dizer, eu acho que realmente mostra que há uma relação assim difícil de você entender. É um negócio assim realmente difícil você entender racionalmente. Hugo Mengarelli, essas relações muito humanas com os cachorros, isso lhe incomoda ou não? Você que parece que... Eu tenho, por exemplo, meus cachorros, ninguém é Mengarelli. Então não pode ser da família. Porque se vamos colocar agora como a família, me parece que a família tem uma linhagem. E pode ser que alguns se tenham comportado com um cachorro, mas a minha família não tem cachorro. O conceito de família estendida é diferente. Não, tudo bom. Não, mas eu quero levantar isto aqui por alguma coisa, estou levantando. Não estou levantando simplesmente por me querer opor ao que vocês pensam. Eu acho que Lacan tem razão quando disse que o animal bem-sucedido é aquele que não cai nas mãos do homem. Eu agreguei, em vez de mãos, nas garras do homem, porque eu nunca vi uma leoa entrar num salão de beleza e dizer, por favor, me faça estas garras. Não. Quem botou o nome de garra fomos nós, eles não sabem. Então, quero dizer com isto que o animal cachorro, para mim, é paixão. E nisso eu não estou negando, e nunca negaria. Não? Eu tenho 5 cachorros em casa que, pelo amor de Deus, é fantástico. Só que eu penso o seguinte, tudo bem, a gente pode ter cachorros. Hoje em dia, a cachorrada é uma coisa, é um negócio. Como todas as coisas que funcionam, vira negócio. E o negócio é, por exemplo, os seres humanos, porque não se trata aqui de uma questão simplesmente de não, por que não vai adoptar um pobre em vez de pegar um cachorro? Não, não é por aí. Isso é meio moralista. Não. A coisa mais grave, se adota um cachorro para não ter filho. Isso sim que a mim me preocupa. Concorda com isso, Magno? As pessoas estão fazendo uma substituição, uma transferência de afeto? Ok. Isso aí tem até literatura na internet que sobre colocou, isso, né? que é interessante. Assim, quais são os vínculos que nós temos com esses animais? De acordo com a literatura, aí, uma média de 3. Primeiro é o egóico, né? Vamos dizer assim já de cara, egóico, pedagógico e sistêmico, né? O egóico. Egóico, assim, é muito bom você lidar com a criatura que é sempre muito mais primitiva do que você, né? Você se sente poderoso, você se sente forte, né? E você revê alguns princípios assim. É muito bom. Para mim, assim, eu adorei criar meus filhos pequenos. E eu fiquei triste, eu fiquei feliz quando eles cresceram, porque eles estão crescidos, estão tendo a vida deles, está tudo bem. Mas eu tenho saudade de cuidar de alguém. Então, tem essa coisa antropomórfica, assim, essa coisa egóica. Eu me sinto bem quando eu estou cuidando de uma criatura frágil. Não é porque eu me sinto forte, eu me sinto bem, integrado com aquilo. Todo mundo gosta de cuidar de algum bichinho. Então, esse é o primeiro lado. Mas o segundo lado... Desculpa. Mas deixa eu só fechar o argumento aqui. O segundo lado, o primeiro lado é o antropomórfico, né? Quer dizer, você busca criaturas que parecem com humanos, mas que não são exatamente humanas. O segundo é o pedagógico. Né? Cães ensinam pessoas muitas coisas boas. Os meus cães me ensinam muita coisa boa, de tolerância, de respeito. Por quê? Porque eles são capazes de ter só um tipo de emoção, a emoção primária. Os seres humanos têm emoção primária, secundária e terciária. Né? Os cães só têm emoções primárias. Então, essas emoções muito primárias acabam virando um instrumento pedagógico para nós. Quer dizer, eu aprendo muita coisa com meus cachorros. E eu vejo que crianças que crescem com cães em casa aprendem muitas coisas também que crianças sem cães em casa não aprendem. Então, tem um aspecto pedagógico. Exemplo que eu vou contar, né? Depois. E o terceiro exemplo é o sistêmico. Né? Que toda família ou todo grupo se estrutura em volta de papéis e funções. Né? Criaturas que têm papéis e funções. Na medida que a gente coloca um animal dentro de casa, a gente coloca um papel e uma função que não pertencem a um ser humano e que, na verdade, acaba integrando o sistema muito bem. Então, integram sistemas perfeitamente bem. Você pode ver que militares gostam de ter cães em campanha.
para quê? Porque, de uma certa forma, o cão integra a gente. Muita gente diz assim, né, que cães não têm senso de estética, de ética, de honestidade, eles não têm emoções terciárias, mas eles têm emoções primárias de amor, de lealdade, de território, de sexualidade, que são extremamente bem definidas. E, às vezes, é muito bom a gente parar e aprender alguma coisa com eles. Só deixa o Hugo, quer fazer uma colocação? Eu queria colocar duas coisas. É que quando a gente cuida do cachorro, a gente está se cuidando de si mesmo. Em primeiro lugar. Segundo lugar, já que os cachorros ensinam muito, existe uma história que deve ter acontecido uns 6, 7 anos atrás, de uma criança na Alemanha, bonitinha, loirinha, nem canto, 2 anos e pouco, mas de repente a criança sumiu. E a vizinhança queria saber da criança. E descobriram a criança. E aprendeu com o cachorro. Porque foi o cachorro que salvou a criança que brincava, cantava, dançava, andava de 4 e latia. Veja como aprendeu. E desculpe que coloque isto aqui, porque estou fazendo uma distinção. Meus cachorros não falam. É dizer, até falam, porque te dizem coisas, mas não criam linguagem. E não são capazes de ter a segunda e terceira emoção que ele fala. Mas a criança pode ir da terceira à primeira emoção. Não sei se está claro o que estou querendo dizer. Ou seja, há uma diferença, há. E para mim me parece que isso é importante, porque a função que tinha um cachorro, ou que tem um cachorro de repente para a defesa da casa, porque meu cachorro, principalmente o Shane, o pastor alemão, ele cumpre uma função, cuidar a casa. Por isso tenho o Shane. Claro que foi um sonho minha vida toda ter um pastor alemão. Isso eu nunca neguei. Mas ele cumpre uma função. Ele entra em casa, às vezes entra, dá alguma coisinha, mas instalar dentro de casa, só Maria Bonita, que é cachorra e que limpa. Porque os cachorros não dá para deixar dentro de casa, é um desastre. Me entende? Mas ela, por um problema instintual, a cachorra, você pode controlar e pode deixar dentro de casa e se comporta direitinho. A mim não me atrapalha. Mas assim mesmo, eu não sou de cachorro nem gato dentro da casa. Acho que tem que estar fora. Professor Belmiro, queria fazer uma colocação? Não, eu só queria lembrar isso, a questão terapêutica dos animais é muito importante na questão da depressão, por exemplo, está provado hoje em dia que... Nós estamos falando só de cães, né? Mas na verdade os animais... Os animais, na forma geral, você vê, por exemplo, as pesquisas geriátricas que mostram que a questão da depressão senil, das pessoas que começam já... No fim da vida, melhora tremendamente com o animal. Mas eu gostaria de lembrar, só quando eu era menino, estudava francês, e nós tínhamos uma professora e ela nos convidou uma vez no fim do curso para ir à casa dela. E nós chegamos na casa dela e ela falou com o marido e perguntou, les chiens? Ele disse, ça va. Les enfants? Ça va. Et toi? Ele era o terceiro, né? Cão, os filhos. Então lá em casa, às vezes, eu chego e digo para minha mulher, Elizabeth, Lestiano, vai bem. As crianças vão bem. E mora. Você quer ver se está falando de efeito terapêutico de cão? Eu vou contar uma história minha. Você sabe por que eu tenho cachorro? Porque eu tinha medo patológico de cachorro. Eu tinha uma namorada, antigamente, que quando eu ia na casa dela, às vezes eu saía meio de madrugadão, né? E quando eu saía de lá, tinha muito cachorro na porta do prédio, que me enchia de pânico. Então eu ia namorar com pedra no bolso. E ela perguntava assim, mas por que você tem essas pedras no bolso? Por causa da cachorrada lá fora. Porque se eles chegavam, eu tocava pedra. Nunca atacava, mas eu morria de medo. Eu tinha um medo patológico de cachorro. Eu gosto muito de correr em parque. Estava me limitando eu andar no parque, porque eu tinha medo de dar de cara com um cachorro de manhã cedo e ele me atacar. E ficou uma coisa tão crítica que eu não conseguia mais. Começou a me limitar de ir na casa de amigos e tudo. Aí um dia eu fui na casa de um cunhado meu, ele tem um cachorro desse tamanho, e eu fiquei petrificado, não comi churrasco e enchi as pescoças da minha mulher para a gente ir embora logo, porque eu não queria ficar mais lá. E depois daquilo eu falei, vou dar um jeito nisso. Aí ela apareceu com o cachorro em casa. E na hora que o cachorro apareceu, ele me curou da minha fobia. Quer dizer, olha, o Rivotril custa caro, ele cura fobias, ele custa caro, intoxica, né? E ainda mais se bobear é contra a lei. O cachorrinho fez a mesma coisa comigo, não custou nada. De graça. O cachorro cumpre a função do ursinho de pelúcia na criança? Acho que é mais do que isso. É mais porque ele claro, é um contigo que criança é um adulto. Mas mais ou menos a função é a mesma. O ursinho é um objeto inanimado. Agora, né? além de tudo, os animais de estimação, eles viraram um grande negócio. Eu entrei num sistema de busca na internet americana, eu encontrei 3.170.000 páginas de animais de estimação.
Talvez só o Papa, a gente tenha tantas páginas na internet. Quer dizer, isso é um grande negócio. Outro dia eu vi aqui em Curitiba uma panificadora para cães. Agora aí, né? Agora, quer dizer, isso daí já não está saindo na patologia. Claro. Você começa a fazer festa de aniversário para cachorro, que nem a Vera Loyola. E daí comprar joia para cachorro. Comprar joia para cachorro. E levar o cachorro para tomar banho de shampoo com o estrangeiro, aí eu acho que é um desrespeito a uma população pobre, sabe? Eu acho que aí já entrou na patologia. Aí a pessoa já começou a projetar todas as suas complicações em cima do cachorro, né? Talvez nesse momento algumas pessoas querem transformar então o cachorro em objeto. Né? Mas é muito difícil, porque o cachorro não fica... Se você bota um chapeuzinho engraçado no cachorro, ele arranca aquilo fora e vai latir na tua cara do mesmo jeito. O cachorro não respeita isso, ele não liga para isso. Eu já entrevistei a Vera Loyola, conversei com ela no programa de rádio uma vez, e nós perguntamos. E ela falou assim, não, senhora, eu não acho. Porque eu perguntei isso para ela. Eu falei assim, a senhora acha? Muita gente acha meio imoral isso aí, comprar joia. Eu falei assim, eu sou uma mulher honesta, eu trabalho o dia inteiro, meu dinheiro é meu, se eu quiser aplicar no meu cachorro, eu aplico, eu gosto do meu cachorro e pronto. E foi assim que ela falou, que a Pepe, né, fazia parte da vida dela, inclusive a Pepe é enterrada no quintal dela. Né? Eu vejo assim, claro que pode... Você pode em cima? Não sei como é que é a sepultura, né? Mas, assim, você pode patologizar qualquer coisa. Claro que eu acho que tem extremos, né? Quando você coloca, por exemplo, um cachorro antes de qualquer pessoa... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês três. Quem acaba sendo dono de quem? O meu cachorro? Eu não sou dono do meu cachorro. Ele é seu dono? Não, ele também não é meu dono. Nós moramos juntos. Entende? Nós moramos juntos, eu sou o provedor dele. União estável. União estável. União estável, porque eu não sou dono dele. Inclusive, quando a gente vai passear, eu já perdi a ilusão há muito tempo de eu levar onde eu quero. O cachorro acaba fazendo o que ele quer. Eu vou seguindo ele. E, na verdade, eu acabo fazendo exercício, melhoro minhas coronárias. Eu acho assim, é uma simbiose. A gente não pode colocar a relação com o cachorro de mestre, patrão e empregado, ou mestre e escravo, que isso aí patologiza a coisa. Né? São nossos companheiros na vida. Que patologia? Pão por parte. Isso não é patologia. Eu sou... Não posso falar? Não, pode falar. Não, é que eu vou entrar numa outra área, que é uma sua praia. Eu sou o dono do meu cachorro. E sendo o dono do meu cachorro, o outro dia, por exemplo, quando pulou em cima de um dos poodles, eu fui lá em cima e não consegui ser o dono do cachorro. Por quê? Porque os cachorros são bonzinhos, até por aí não mais, mas não troppo como parla italiano. Agora, eu acho que sim. Eu tenho que ser dono do cachorro. Eu tenho que, de alguma maneira, regir o cachorro. Porque, do contrário, o cachorro vira o quê? Eu não quero ter um filho cachorro. Eu tenho filhos. Eu não confundo uma coisa com a outra. E isso não quer dizer que eu não amo meus cachorros. Amo profundamente. É que, pelo menos os meus, assim, os que eu conheço, assim, não é que a gente é dono deles e manda. Eles acabam criando uma autonomia própria. E essa autonomia própria não choca com a nossa vida. Por exemplo, a autonomia deles não choca com a minha vida. Né? Se alguma coisa incomoda, você bota um limite, como você põe um limite em qualquer criatura. Né? Como você põe limite em qualquer criatura. Eu acho assim, a gente só tem que respeitar as limitações desses animais, né? Claro, que eles não podem ter uma relação, mas ele não é como meu filho. Né? Mas ele é um membro da família. Eu não sei se eu sou dono ou não, porque como é que eu posso, a Cherry, que é a minha cara, como é que eu posso dizer que eu sou dono? Sabe como é que eu conheci a Cherry? Eu entrei no pet shop, porque o Galileu estava tomando banho. A Cherry era uma cachorrinha desse tamanho, ela olhou para mim e falou, ih! E eu olhei para ela e me apaixonei por ela. De amor é um amor até hoje. Claro. Até hoje questão os cães, os animais de estimação, principalmente os cães, a gente está falando dos cães, e o cinema. O cinema costuma mitificar os cães. Todos. Qualquer coisa. Mas os cães especialmente. E falam. Sim. Não, e às vezes são muito mais inteligentes do que alguns protagonistas. Claro, sem dúvida nenhuma. Quem é o seu cão preferido de filme? Como? Qual o seu cão preferido de filme? Não, eu tenho um cão que eu gosto muito de historieta, ou seja, de história em quadrinhos, historieta argentina, de Inodoro Pereira, o Mendieta. Inodoro Pereira é um gaúcho que tem um cachorro que fala, e lá no meio da pampa telúrica, o cachorro, de repente, diante de uma expressão filosófica de Inodoro Pereira, diz: "Que lo parió", diz o cachorro. Não? E é um pensador o cachorro. Eu sou assim fã cego de Mendieta e dessa criação maravilhosa de Fontana Rosa. E nos filmes, bom, eu me lembro do Rin-Tin-Tin, era a época do Rin-Tin-Tin. Não, parece assim que eu tive um cachorro, era um ratoeiro de raça muito bonito, que se chamava Rin-Tin-Tin. Né? Eu botei o nome àquele cachorro maravilhoso, né? Que é um cole australiano, né? Maravilhoso e que marcou muito nossa época, não? Professor Belmiro, qual que é o seu cachorro mítico?
Meu cachorro mítico é o Milu, o cachorro do Tintim. Pensa. Que pensa, né? Ele pensa, não fala, ele pensa. Sacaneia o Tintim, faz ironia, né? É bem cachorro francês, não? Belga, ele é belga. Ele é belga. E o seu? Belga? É belga. E o seu? O meu é um cachorrinho de uma série que eu via quando era criança, quando eu era garoto nos Estados Unidos, chamava Our Gang. E ele era um pitbullzinho, ele chamava Sparky. E ele era um pitbullzinho tão bonitinho, desse tamaninho assim, mas um pitbull bonzinho. Todo branco, com uma bola preta dentro do olho assim. Ele olhava para a gente e fazia... E aquilo ali eu nunca esqueço daquilo, que para mim é isso, aquele amor tão puro, aquela dedicação que ele tem, tão estúpida, tão idiota, que chega a ser sublime. Né? Não, e eu me lembro disso, isso assim, ninguém é sublime. Ninguém discute. A estupidez da lealdade do cachorro com você. Não tem, Te não comove. Mas É pior do que escuta, gongadinho. O próprio Freud tem uma frase famosa: cada vez que conheço mais o homem, amo o meu cachorro. Mas não tem dúvida, ninguém vai ser tão incondicional com o cachorro. Eu não estou discutindo isso nem brincando, tá claro? O que quero dizer é que o exagero comigo... Olha, vamos dizer assim, a gente pode amar nosso cachorro, mas não dá beijo na boca, né? Não dá beijo Infelizmente, o na boca. nosso tempo está terminando. Eu agradeço muito. Acabou, não pode beijar o Não é beijo de língua, língua pra fora. Tá, ok. Beijo francês. Senhores, agradeço muito a presença de vocês no nosso French programa. kiss. Agradeço muito a sua audiência e até a próxima edição de Cobras e Lagartos. Até lá.